escrito assim: mas, acima de tudo, procurem viver de maneira digna do Evangelho de Cristo. Dessa forma, quer eu possa ir visitá-los, quer não possa, poderei ouvir que vocês estão firmes em um único propósito, lutando juntos em um só Espírito, pela fé revelada pelas boas novas. Quero ouvir também que vocês não estão sendo intimidados em nada pelos adversários. Esta coragem de vocês serve como sinal de que eles serão destruídos e de que vocês serão salvos. E Deus quem vai fazer isso, porque foi dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, como também sofrendo por ele, pois estão envolvidas na mesma luta que vocês sabem que eu tinha, e na qual ouvem que eu ainda agora tenho. Capítulo 2. Se há algum encorajamento em Cristo, se há alguma consolação no seu amor, se há alguma comunhão com o Espírito, se há alguma misericórdia e bondade, então me façam completamente feliz. Eu peço que vocês tenham o mesmo modo de pensar, que tenham o mesmo amor uns pelos outros, e que tenham o mesmo Espírito e um único propósito. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Pelo contrário, hajam com humildade, e cada um considere os outros superiores a si mesmo. Nenhum de vocês deve buscar apenas o seu próprio bem, o seu próprio interesse, mas também o que é de interesse dos outros. Tenham entre vocês o mesmo pensamento que Cristo Jesus teve. Embora ele fosse Deus na sua natureza real, ele não achou que deveria procurar tirar proveito para si, pelo fato de ser igual a Deus. Pelo contrário, ele abandonou tudo o que tinha e assumiu a forma de servo, tornando-se igualmente aos homens. E quando ele apareceu em forma de homem, ele se humilhou, tornando-se obediente a Deus em tudo, ainda quando isso causou a sua morte, e uma morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todos os outros nomes. Todos irão se ajoelhar quando ouvirem o nome de Jesus, tanto aqueles que estão no céu, como aqueles que estão na terra, ou mesmo debaixo da terra. E todos irão confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus queridos amigos, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, continuem trabalhando para desenvolver a salvação de vocês com reverência e temor. Pois Deus é quem trabalha em vocês para que desejem e realizem as coisas que lhe agradam. Façam tudo sem queixa e sem discussões, para que vocês sejam inocentes e puros como filhos inculpáveis de Deus, que vive numa geração cheia de pessoas desonestas e perversas. Entre elas, vocês brilham como estrelas no mundo, anunciando-lhes a mensagem da vida. Dessa forma, eu poderei me orgulhar no dia em que Cristo voltar, em ver em que não corri e nem me esforcei inutilmente. A fé que vocês têm os leva a oferecer as suas vidas em sacrifício no serviço de Deus. E mesmo que eu tenha que oferecer o meu próprio sangue com o sacrifício de vocês, isso me dará uma grande alegria, e eu me alegrarei com todos vocês. Da mesma maneira, vocês também devem se alegrar e compartilhar esta alegria de vocês comigo. Espero no Senhor Jesus ir enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado, recebendo notícias sobre vocês. Eu quero enviá-lo porque não tenho ninguém mais que tenha as mesmas preocupações que eu tenho e que se interesse pelo bem-estar de vocês, pois todos os outros cuidam dos próprios interesses e não do que é de Jesus Cristo. E vocês conhecem o caráter de Timóteo,
pois ele trabalhou junto comigo para espalhar as boas novas, como um filho que trabalha para o seu pai. Assim que eu souber como vão ficar as coisas aqui comigo, é ele quem eu espero enviar a vocês. E estou confiante que, com a ajuda do Senhor, também eu mesmo irei visitá-lo em breve. Achei, todavia, necessário enviar até vocês Epafrodito. Ele é meu irmão em Cristo, companheiro, e trabalha comigo como soldado de Cristo. Ele também é mensageiro de vocês, para me ajudar nas minhas necessidades. Resolvi enviá-lo porque ele tem sentido muita saudade de todos vocês e vive preocupado porque vocês ouviram que ele estava doente. De fato, ele estava doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse ainda mais tristeza. Por isso, espero mandá-lo o mais depressa possível. Assim terão a alegria de vê-lo novamente, e eu ficarei menos preocupado com vocês. Recebam-no no Senhor com muita alegria, e honrem aqueles que são como Epafrodito. Ele deve ser honrado, porque quase morreu por causa do trabalho de Cristo. Ele arriscou a própria vida para me ajudar, e me deu a ajuda que vocês não podiam me dar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Irmãos, eu disse para os irmãos que Paulo escreveu aos Filipenses para poder agradecer pela oferta que a igreja em Filipos tinha enviado para Paulo. Os irmãos aprenderam que a igreja, os filipenses, eles eram mantenedores da obra missionária de Paulo. Então Paulo tinha os filipenses no coração, não só por causa que a igreja o mantinha financeiramente, mas porque era uma igreja que trazia alegria ao coração de Paulo. Paulo era um pastor que sentia orgulho de ter crentes como os filipenses. E toda a qualidade da igreja, assim também como os defeitos, que era o caso da divisão entre os irmãos, porque nenhuma família é perfeita, não existe igreja perfeita onde há seres humanos, né? Estamos caminhando para a perfeição. Então, assim como os defeitos são explícitos aqui na epístola aos Filipenses, os irmãos também vão ver todas as qualidades, né? As qualidades que eles tinham. Então, era uma igreja que trazia orgulho para Paulo, era uma igreja que Paulo, ele falava de sentimento entranháveis. Os judeus usavam essa fala de entranhas, né? Timóteo, no qual gerei dentro nas minhas entranhas. Filipenses, no qual eu tenho o amor das minhas entranhas. Ou seja, o que os judeus queriam dizer era um profundo amor, algo que vinha de dentro deles. Então eles usavam esse termo para poder expressar o grau de amor, assim como o grau de ódio, né? De onde vinha, né? de dentro das entranhas, o que eu sinto por você. Então Paulo tinha um amor muito grande por essa igreja. A princípio, como eu disse para os irmãos, ele escreveu essa carta para agradecer a oferta que ele havia recebido, e ele aproveitou a oportunidade e abordou uma série de assuntos nesta epístola. A epístola, ela não aborda um assunto só, mas ele aborda vários assuntos dentro desta epístola. Eu disse para os irmãos como se fosse uma espécie de vinhetas, que ele começa a tocar num assunto aqui e outro ali, uma espécie de saudação englobando muita coisa, muitos lembretes. Então a epístola aos Filipenses não é como as outras epístolas de Paulo, como a de Efésio, como a de Colossenses, como a de Filemon, como Timóteo, Tessalonicenses. Não, a epístola aos Filipenses é uma epístola diferente, e ela é conhecida como a epístola da alegria, tá, meus irmãos? Porque Paulo passava por dificuldade, a igreja enfrentava dificuldade, mas em toda a carta, a ordem de Deus para a igreja é
alegrai-vos sempre. Alegrai-vos sempre no Senhor. O que Deus traz para nós dentro dessa epístola aos Filipenses é que a fonte da nossa alegria não pode estar condicionada a coisas externas. A fonte da sua alegria não pode ser o seu trabalho, a fonte da sua alegria não pode ser seu casamento, a fonte da sua alegria não pode ser pessoas, a fonte da sua alegria deve estar em Cristo Jesus. Porque se você estiver bem de saúde, bem financeiramente, você terá alegria, não porque tudo te vai bem, mas porque Cristo é a fonte da sua alegria. Se você perder a sua saúde, perder os seus bens, for preso ou qualquer coisa que sobrevier sobre a sua vida, você manterá a sua alegria, porque a fonte da sua alegria é Cristo Jesus. Amém? Então a nossa alegria não pode ter como fonte as coisas externas, e sim Cristo Jesus. Paulo inicia no capítulo 2 um discurso exortativo. Aliás, esse é o sentido da palavra que ele usa aqui para a exortação. Paulo ele vai fazer um discurso poderoso no capítulo 2. Eu quero avisar os irmãos que o capítulo 2 ele é muito confrontativo, tá, meus irmãos? Hoje aqui todos nós vamos ser muito confrontados, tá? Porque Paulo aqui ele vai tratar de algo que incomoda muito nós como ser humano. Porque nós como seres humanos, nós temos o defeito que Paulo aborda aqui no capítulo 2. Na verdade, ele começa a introduzir esse assunto no capítulo 1, verso 27. Que ele vai começar a introduzir um assunto que ele vai tratar no capítulo 2, verso 5. Só que ele começa a introduzir esse assunto no capítulo 1, verso 27. Os irmãos lembram que eu disse para os irmãos que todos os capítulos apontam para o capítulo 2. Os irmãos lembram disso? Então, no capítulo 1, do verso 27, Paulo pega o capítulo 1 e do verso 27 em diante, ele começa a apontar para o capítulo 2, verso 5, tá? Porque ele vai abordar o assunto mais importante da epístola aos Filipenses. O assunto mais importante, a revelação mais importante, Paulo vai trazer para nós aqui no capítulo 2, verso 5. Então, quando chega no capítulo 1, verso 27, ele começa a apontar para o capítulo 2. O capítulo 2, embora para mim ele seja fácil de compreender, né, porque eu conheço a epístola aos Filipenses, mas eu quero dizer para os irmãos que foi muito difícil eu encontrar uma didática, eu facilitar a linguagem do capítulo 2 para trazer para os irmãos, quase que eu não consigo, tá? Eu terminei agora há pouco, eu fiquei o dia inteiro trabalhando nesse capítulo 2, meus irmãos, o dia inteiro tentando trazer uma didática. Então eu peço aos irmãos que prestem o máximo de atenção para vocês compreenderem o que Deus quer trazer para os irmãos aqui nessa noite, tá bom? Porque o capítulo 2, ele é simples, mas difícil ao mesmo tempo, tá bom? Capítulo 1, verso 27. Paulo aqui ele está fazendo um complemento do assunto que ele começou. No capítulo 2, Paulo está fazendo um complemento do capítulo que ele começou, do assunto que ele começou no capítulo 1, verso 27. Que é uma introdução para o que ele vai abordar no capítulo 2, verso 5. No final do capítulo 1, Paulo fala a respeito da conduta e da unidade entre aqueles que vão guerrear. Capítulo 1, verso 27, vamos ler. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo ver-vos, ou estando longe, ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Paulo aqui ele começa dizendo, meus amados irmãos, vivam de modo digno do Evangelho. Essa é a ordem de Deus para nós aqui hoje.
viver de modo digno do Evangelho. Um dos maiores problemas que temos hoje é ver que os cristãos de hoje não representam o reino de Deus. Esse é o maior problema que nós, esta geração, enfrenta, meu amado irmão. É por isso que há muitos escândalos entre nós, é por isso que há divisão entre nós, é por isso que pessoas têm se desviado, meus amados irmãos, e é por isso que tem atrapalhado o crescimento da igreja cristã nos dias de hoje, porque as pessoas de hoje não representam o reino de Deus, tá, meus irmãos? Alguém disse dessa forma: pregue a todo momento, e se for necessário, use palavras. Ou seja, a nossa maneira de viver deve estar de acordo, não com o que você pensa, não com o que você acha, não com o que você acredita, não com o que você acha que deve ser. A sua maneira de viver deve estar de acordo com o Evangelho de Cristo Jesus. Não é o seu evangelho, não é o evangelho que você acredita que deva ser, não é um evangelho adaptado para mim e para você, é um evangelho. A Bíblia especifica que evangelho é esse, é o evangelho de Cristo Jesus. Então a ordem é: vivam de modo digno do evangelho de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. É por isso que hoje nós temos problemas entre nós, brigas, um querendo tomar o lugar do outro. Nós achamos que somos melhores do que os outros e ainda nos achamos irmãos em Cristo, ainda com esse pensamento, meu irmão, aonde esta geração não representa o reino de Deus, ainda se chamam de irmãos. Infelizmente, meus amados irmãos, o que eu vou dizer aqui é muito triste, mas muitas vezes existe mais companheirismo no crime do que dentro da igreja de Cristo Jesus. Muitas vezes existe mais fidelidade no crime do que dentro da igreja de Cristo Jesus, meus irmãos. Infelizmente não deveria ser. Nós deveríamos ser o povo mais unido da face da terra. Mas por incrível que pareça, esta geração, a igreja de hoje, é o povo mais problemático que existe na face da terra. Mas por quê? Por causa desse problema que a Bíblia trata aqui no capítulo 1, verso 27. Vivam de modo não menos do que o Evangelho de Cristo. Vivam de uma maneira digna do Evangelho de Cristo. Viver de modo digno do Evangelho. Amém, meus irmãos? Os irmãos estão entendendo? Mas vivemos dessa forma porque ignoramos o que Paulo está dizendo aqui no capítulo 1, verso 27. Eu vou separar para os irmãos aqui 3 versões para ficar mais compreensível para os irmãos. A Almeida Revista e Corrigida diz: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. A versão Almeida Revista e Atualizada diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. A Nova Versão Internacional diz assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. A palavra vivei aqui no grego, aqui significa ser um cidadão, ou agir como um cidadão, ou conduzir-se de acordo com o prometido por alguma lei da vida. Devemos ter a consciência de que fomos chamados para representar um reino através das nossas ações e condutas. Meu irmão, infelizmente, se vocês olharem para a minha vida e não ver
que eu represento um reino de Cristo Jesus, eu estou falhando, meus irmãos. Se eu olhar para a vida de vocês, se o pastor Júnior olhar para a vida de vocês, se vocês olhar para a vida do pastor Júnior, e se nós olharmos uns para os outros, eu ainda vou ser mais profundo, meus irmãos. Eu acho que você pode anular todos os exemplos que eu dei para trás. Fique com esse exemplo que eu vou te dar aqui. Se você se olhar no espelho e você vê que não representa o reino de Cristo Jesus, você está falhando. Se eu olhar no espelho, meu amado irmão, e sentir que eu, como pastor, não represento a epístola que eu estou ensinando aqui para os irmãos, eu estou falhando. Eu preciso rever as minhas atitudes. Eu preciso rever as minhas ações. Tá, meus irmãos? Amém? Mas fique tranquilo que esta situação ela é desenvolvida ao longo da nossa vida. Alguns conseguem desenvolver-se mais rápido, outros mais devagar, mas a epístola aos Filipenses diz para nós que aquele que iniciou a boa obra é fiel para terminar até o dia de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Então, devemos ter consciência que fomos chamados para representar um reino através das nossas ações e condutas. Eu não posso viver de qualquer maneira, agir de qualquer maneira, porque você representa um reino. Viva de modo não menos do que o Evangelho representa. Viva de um modo não menos do que o Evangelho representa. Mas hoje nós temos o Evangelho para homossexuais, hoje nós temos o Evangelho para jovens, hoje nós temos o Evangelho para baladeiros, hoje nós temos o Evangelho de todo tipo, né? É lógico que isso aqui é sarcasmo que eu estou falando, um sarcasmo que eu estou fazendo. Mas os homens têm adaptado o Evangelho hoje. Só que a Bíblia aqui, né, que já conhece a malícia no coração dos homens, está dizendo: viva de um modo não menos que o Evangelho de Cristo, meu amado irmão. Ou seja, aquele Evangelho que está registrado nas Escrituras. Amém, meus irmãos? Não é que o Evangelho, não é o que o Evangelho representa para você. Aqui está apontando para um padrão. Já existe um padrão, já existe um modelo, o Evangelho de Cristo. Preste atenção que há um padrão, que há um modelo, ou seja, as pessoas sabem como que Cristo viveu. Então elas vão olhar para o Evangelho e fazer a comparação com o seu modo de viver. Meu irmão, preste atenção que isso aqui é muito profundo. Qualquer pessoa, eu estava esses dias cortando o cabelo lá no centro, na cidade. Lá chama Mola Chifre, lá é próximo à Praça da Sé. E lá tem todo tipo de espécie de ser humano, né? Desde os mais normais até os mais loucos dos loucos, né? E aí eu vi dois loucos conversando e dizendo assim, ó: ah, você viu fulano de tal? Ele é um pastor. Aí o outro falou assim: nossa, mas você viu? Aí falou lá, que eu não vou comentar aqui, para não escandalizar. Aí o outro falou assim: não, uma coisa é nós somos vida louca, né? Então uma coisa é eu, uma coisa é você. Agora o cara se diz servo de Cristo Jesus, né? Então o cara pelo menos ele deveria pelo menos tentar andar certo. Então entenda, meu amado irmão, que o mundo lá fora, ele vai pegar você e ele vai pegar você e ele vai colocar você dentro de um molde. Qual é esse molde? O Evangelho de Cristo Jesus. O mundo lá fora vai pegar o pastor Christopher com as minhas atitudes e ele vai chocar as minhas atitudes com o Evangelho de Cristo Jesus. E preste atenção que se eu não tiver pelo menos de acordo na direção do Evangelho que até o ímpio conhece, meu amado irmão, nós não seremos chamados de Cristo, de servos de Cristo Jesus. Nós não seremos qualificados como cristão.
nós seremos reprovados por aqueles que cometem atitudes reprovadas. Os irmãos entendem isso? Os irmãos conseguem entender que o pior, que o pior ser do universo, que é Satanás, ele tem coragem de olhar para nós e nos acusar, como se ele tivesse moral para isso? Ou seja, porque o mundo espiritual, as pessoas, eles olham para nós, igrejas, e nos coloca frente a frente com o Evangelho de Cristo Jesus, e nós devemos estar de acordo com esse Evangelho, meu amado irmão. É por isso que a Bíblia está dizendo: viva de modo não menos, é um padrão, é uma forma, viva de maneira digna do Evangelho de Cristo Jesus. Então isso é uma grande responsabilidade, meus irmãos, para nós. Viver como cidadãos do céu, representar um reino, pregar a nossa fé, sem ao menos expressar uma palavra, meus irmãos. O importante, meu amado irmão, não é o que eu falo aqui nesse microfone. O importante, meu amado irmão, é quando você passa 12 horas, 6 horas, um dia inteiro, uma semana comigo, e no final dessa experiência, você disser dessa forma assim: ó, verdadeiramente, o pastor Christopher é homem de Deus. O pior é quando você passa algumas horas comigo e fala: o pastor Christopher naquele púlpito é uma bênção, mas eu vou falar para você, só fala abobrinha aquele cara. Meu irmão, nós precisamos viver de uma maneira digna do Evangelho de Cristo Jesus. Não é fácil. Não é fácil, mas não é impossível, senão Deus não cobraria de nós. Amém, meus irmãos? Porque quem efetua, quem faz é o Espírito Santo, tá? E a gente vai ver mais para frente que isso é algo que nós devemos desenvolver ao longo da nossa vida. Amém? Dessa forma que você deu esse exemplo aí, desse rapaz aí, ele está levando o Evangelho ao escândalo, ao ponto que aquele que está do outro lado lá olha para ele e entende que ele não está de acordo com aquilo que Cristo está nos mostrando para ficar nessa posição. Ele levou praticamente o Evangelho a escândalo, ao ponto do ímpio olhar para ele e dizer que, como que eu posso dizer, do ímpio olhar para ele e dizer que ele não é um verdadeiro, um prego que vive e não vive que prega. É uma argumentação ou não? Ao ponto de ser um escândalo, na verdade. Falando nesse exemplo que o senhor acabou de ministrar. Quando a gente não corresponde, não vive de modo digno, de acordo com aquilo que nós pregamos, se torna um escândalo. Sim, as pessoas, o ímpio vai ver e vai saber que está errado. Né? Tem prazer de denunciar, com certeza, né? Fomentado pelo espírito do anticristo, responsável por escandalizar a obra de Deus, por Satanás. Então vai fomentar isso aí, né? Ele vai nos acusar, ele vai trazer à mostra, né, os nossos defeitos e os nossos erros. Porque quando eu ver você errando, vai falar lá o Henrique lá, falar lá o crente lá. Desse jeito. Olha lá o pastor. Não é o nome do Henrique, assim, é o Evangelho. Isso mesmo. Olha lá o pastor lá. Olha lá o cooperador, olha lá o obreiro. Vamos falar o Cristo, filho. Falar olha lá o Evangelho de Cristo lá. É isso aí, ó. Isso por isso mesmo. que eu não vou para a igreja, não fala assim, não fala. Aí dá um motivo de continuar no pecado ainda. Isso mesmo. André. Então, hoje eu tive uma experiência dessa, eu com o pastor Júnior, que eu entrei no vento resolvendo um problema do carro com um rapaz, que ele, tipo assim, diretamente quase me extorquiu, né? E ele falou: nossa, essa sua paciência pelo que você está passando hoje, eu não tenho, né? Vamos dizer, essa paciência. Eu já ia pra cima e fez e aconteceu. Aí eu fui e falei algo, o pastor Júnior estava conversando com ele, eu peguei e falei para ele: meu irmão, não é o problema no dia de hoje, é o dia da manhã, quando Deus te alcançar, aí um dia você vai lembrar de mim e do pastor Júnior, você vai dizer que
Você conheceu 2 homens de Deus que hoje estão suportando tudo. Você entendeu? O pastor Júnior olhou, lembrou de algo que um amigo dele um dia, que era cristão, que renunciou tudo na vida dele da malandragem. Aí ele relembrou e contou para ele, mas Deus foi sábio, porque o que eu passei hoje, que ele também passou, vou falar uma coisa para você, só Deus. Se fosse no passado, tinha outra maneira de resolver. Tinha. Tudo do monte que nós vivemos ontem, que o pastor Júnior falou, hoje o inimigo veio e foi o dia inteirinho de afronta, meu irmão. O cara falou até que ia chamar o PCC hoje. Foi afronta, foi afronta. E a sua maneira de agir foi de um modo digno daquilo que você prega, que é a paciência, a temperança, o domínio próprio. É isso, foi um belo exemplo que o André trouxe aqui, é isso, tá? Toda vez que a sua fé for desafiada, você tem que viver de uma maneira digna do Evangelho, ou seja, demonstrar domínio próprio, demonstrar fé, demonstrar bondade, misericórdia. Irmão, não é ser otário, tá? Aqui já não tem mais nada a ver com o André, eu já estou pulando de assunto. Não é ser otário, tá bom, meu irmão? Aqui a gente é crente, a gente é otário, não. A gente está trabalhando, tem que receber o dinheiro, a gente vai lá, a gente vai cobrar, a gente vai vender o nosso negócio num preço justo, a gente vai viver a nossa vida secular normal, né? Não é porque eu sou crente, não é assim. Só que quando a nossa maneira de agir tiver que agir, você vai agir nos padrões que o Evangelho prega, né? A gente não vai sair no braço, na porrada, não. Para isso a gente aciona a justiça, né? Para isso a gente aciona os órgãos competentes. Tá certo? Se fosse no passado a gente resolvia no braço, no tiro, na faca, mas hoje não. A gente precisa viver de uma maneira digna do Evangelho de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Então, vivam de acordo com um padrão, com um modelo. Verso 27, parte B. Para que indo ver-vos ou estando ausente, ouça. Os irmãos já ouviram as pessoas falar dessa maneira assim, ó. Eu não estou preocupado com o que as pessoas pensam ou falam de mim. Quem já ouviu? Já ouviu, não já? Pessoas falam, deixa eu dizer, eu não estou nem aí para que fulano pensa. Tem até frase. Eu não estou preocupado com o que pensam ou falam de mim. Meu irmão, o que as pessoas pensam ou falam ao meu, ao seu respeito, importa sim. E você deveria se preocupar sim. Tá, meus irmãos? Você deve se preocupar sim com o que as pessoas falam ou pensam ao seu respeito. Meu irmão, não é individual, tá bom? Porque nem Jesus agradou todo mundo, tá? Tem muita gente que até hoje fala mal de Jesus. Mas eu estou falando num geral, tá? Você pega 10 pessoas. De 10 pessoas, meu amado irmão, mais de 5 tem que falar bem de você. Tá? Um endemoniado ou outro não tem problema, sempre tem que ter, até bom. Isso mostra que você está no caminho de Cristo Jesus. Sempre vai ter um endemoniado que vai se levantar contra você. Sempre, meu irmão, sempre. Te caluniar, mentir, te defamar, se virar contra você. Sempre vai ter. Tá? Mas de um modo geral, o que as pessoas pensam ou falam ao seu respeito importa sim, tá? 1 Timóteo capítulo 3, verso 7. Também é necessário que tenha um bom testemunho dos de fora, tá, meus irmãos? É necessário que nós, como igreja, tenha bom testemunho dos de fora. Se nós vivemos de modo digno do Evangelho, as pessoas não terão o que falar ao nosso respeito, tá? Se nós olharmos o padrão que é o Evangelho, né, e caminharmos para esse padrão, as pessoas não vão ter o que falar ao nosso respeito, tá? Um ou outro endemoniado sempre vai falar, fique em paz, tá? Porque se todo mundo falar bem de você, meu irmão, você pode saber que você está desviado. Quando o mundo te abraça, você pode saber que você está fazendo o que o mundo quer. Então, um ou dois sempre vai ter um ou outro ali que vai te alfinetar, que Satanás vai usar para fazer alguma coisa. Mas de um modo geral, meu amado irmão, de um modo geral, o que as pessoas pensam ou falam do pastor Christopher importa sim. Tá bom? Ainda no verso 27, firmes, unidos, lutando juntos pela fé evangélica. Mesma alma, um só Espírito. A pergunta aqui é: nós aqui dentro, meus irmãos, nós temos o mesmo objetivo?
Irmão, o que eu vou dizer aqui é muito triste. O que eu vou dizer aqui. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque o que eu vou dizer aqui é muito triste. Eu não entendo porque nós, quando digo nós, eu não digo igreja Fatah. Eu estou usando toda a experiência por onde eu já passei. Eu já passei por 3 igrejas, né, ao longo desses 17 anos. E tive o privilégio, né, pela misericórdia de Deus, de pregar em várias igrejas. Então a gente conhece bem o meio cristão. Eu não entendo porque nós somos tão divididos, meus irmãos. Se nós levantamos a mesma bandeira, eu não entendo isso. Isso não entra na minha cabeça. Eu não sei por que pessoas têm prazer de ver outros caírem. Irmão, isso não entra na minha cabeça. Eu não sei o porquê, por qual motivo eu vou ficar aqui por trás do pastor Júnior, né? Eu vou inverter o exemplo. Vou usar o diácono Johnny, que é meu amigo. Eu não entendo por que o diácono Johnny vai ficar sentado, olhando e observando e cruzando os dedos para que o pastor Christopher caia, para que ele se desvie. Eu não sei por que eu, pastor Christopher, vou ficar dividindo a igreja, colocando a igreja contra, vou usar o presbítero Anderson porque é meu amigo, contra o presbítero Anderson, isolando o presbítero Anderson, trazendo à tona defeitos, erros do presbítero Anderson, para fazer com que ele caia, para fazer com que ele se desvie. O meu prazer é ver o presbítero Anderson, olha lá, falou que era homem de Deus, mas se desviou, olha lá para você ver, ó. Eu não entendo, meu irmão, porque nós somos tão divididos dessa forma. Se nós nos julgamos carregar a mesma bandeira, eu não entendo. Eu não entendo, meu amado irmão, por que há dentro da igreja facções, partidarismo, panelinha, disse e não me disse. Se o nosso objetivo é o mesmo, engrandecer, enaltecer o nome de Cristo Jesus, de que forma o nome do Senhor é engrandecido, se nós somos um povo dividido? O ser mais rebelde que existe, que são os demônios, eles são mais unidos do que a igreja. Preste atenção que nos demônios não há amor. Você acha que o demônio que o Zé Pilinta está preocupado com a Maria Mulambo, meu irmão? Você acha que há ali amor, companheirismo? Você acha que os demônios eles são chegados um do outro? Tipo, e aí, irmão, ó, quero te ver bem, hein? Você mora aqui, ó. Meu irmão, eles são egoístas, eles estão preocupados cada um com eles mesmos, mas muitas vezes eles são mais organizados do que a própria igreja. Eu não entendo porque há tanta divisão entre nós. Eu não entendo. Aonde nós vamos chegar dessa forma? De que forma a igreja pode crescer, meu irmão, com esse pensamento? Se o nosso pensamento deveria ser diferente, abraçar um ao outro e se comprometer e fazer com que todos nós cheguemos ao objetivo que é a salvação e engrandecer o nome de Cristo Jesus. Hoje em dia o crente é aquele que sente prazer em compartilhar quando um pastor cai, ó, o pastor Marco, vamos pôr o Marco Feliciano só como exemplo. Marco Feliciano foi um que eu nunca vi escândalo, meu irmão, é incrível. O povo fala mal dele, mas eu, particularmente, eu nunca vi um escândalo do Marco Feliciano. Então eu vou usar ele aqui só como exemplo, tá? Eu não entendo por que as pessoas apontam tanto para um pastor, né? Esses pastores que estão na mídia, né? Estão no auge. E aí eu que me digo igreja, irmão desse pastor, quando ele cai, eu sou o primeiro a compartilhar com os irmãos. Olha aí para você ver, ó. Olha aí para você ver o que Samuel Mariano fez. Olha aí para você ver aí, ó, o que pastor fulano de tal fez, pastor Marcos Feliciano, olha aí para você ver. Eu não entendo qual é o objetivo disso, meu irmão. Eu não entendo, sinceramente. Nós, como igreja, temos prazer de difamar o próximo, que se diz irmão. Temos prazer de perseguir. Temos prazer de nos posicionar contra. Queremos um lugar do outro irmão, aonde Deus deu
para ele aquele lugar, aquele cargo, aquela posição, e eu como irmão, igreja, eu tenho no meu coração o desejo de ter o lugar daquela pessoa que eu chamo de irmão chegado. Aqui Paulo está dizendo, meu amado irmão, estejam unidos no mesmo propósito, que é lutar pela fé evangélica. Meu irmão, o nosso objetivo, o meu objetivo, o seu objetivo é um só: lutar pela fé evangélica, enaltecer o nome de Cristo Jesus, glorificar o nome de Cristo Jesus. Esse é o nosso objetivo. Pastor, mas o que eu faço então? Então quer dizer que o irmão está no erro e eu vou colocar panos quentes, eu vou encobrir um erro? Não, meu irmão. A Bíblia nos ensina a não ser cúmplice nas obras infrutíferas das trevas, tá bom? Mas a Bíblia também nos ensina que é necessário que tenha escândalos, mas ai daquele de quem procede os escândalos, meu amado irmão. Meu irmão, escândalos não vai glorificar o nome de Cristo Jesus. Preste atenção que Deus não está preocupado com escândalo, tá, meu irmão? Que o Espírito Santo é aquele que na mesma epístola ele mostra qualidades, mas mostra também defeitos. Por quê? Porque ele não varre nada para debaixo do tapete. Tá, meu irmão? Deus é luz e aonde ele ilumina a sujeira vai ser mostrada, meu irmão. Mas nós, como igreja, nós devemos ser, como eu ensinei lá na epístola aos Efésios, quando você pega o irmão no erro, você deve repreender o irmão para poder resgatá-lo do erro, não para enterrar esse irmão vivo, meu amado irmão. Meu irmão, você entende, eu quero que você entenda bem, como é que é o seu pensamento? Eu, pastor Cristo, eu quero passar a eternidade no céu e quero que o pastor Júlio passe a eternidade no inferno? O pastor, é um exemplo, o pastor Júlio é meu amigo. Pastor Júlio, ele quer passar a eternidade no céu e ele está pouco se lixando que o pastor Cristo que passe a eternidade no inferno. Meu irmão, pense, é a eternidade. Pense, não há diferença de uma alma para outra alma, meu amado irmão. Nós devemos estar unidos no mesmo propósito, meus irmãos. Diversidade de opiniões terá entre nós, meu amado irmão. Nem tudo em mim o pastor Júnior concorda, e nem todos os métodos, nem todas as formas. Ele mesmo fala para os irmãos, eu não gosto de teologia, mas há respeito entre eu e o pastor Júnior, meu amado irmão. Por quê? Porque o objetivo dele é o mesmo do meu. O meu objetivo é o mesmo do pastor Júnior. Qual é o objetivo do pastor Júnior? É fazer com que esta obra cresça, para alcançar mais almas, para todos nós largar isso aqui e ir para o céu, meu amado irmão. Esse é o objetivo. Então eu estou junto com ele, meu amado irmão. Nós precisamos estar em unidade. Não é ficar falando mal, não é ficar difamando, meu amado irmão. Não é na rodinha do churrasco lá, eu vou, chamo a Sol lá para minha casa, a Sol vem para minha casa e eu começo, você viu o pastor Júnior? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ou eu chamo o irmão André e começa, André, você viu lá, você não concorda com isso? Não, você está errado. Você... Meu irmão, pelo amor de Deus, qual o objetivo disso? Me fala. Qual é o objetivo disso? Seria muito mais fácil, então, se você chegasse e falar, pastor Cris, vem cá, eu quero falar com o senhor, vem cá. Ó, pastor, eu acredito que nos cultos de ensino o senhor está pegando muito pesado, eu acredito que o senhor deveria colocar uma camisa, eu acredito que o senhor deveria voar, fazer qualquer coisa, mas dê a sua opinião para mim, para o pastor Júnior, meu amado irmão, para a igreja. Não é ficar fomentando divisão e facção dentro da igreja, meu amado irmão. E isso é um pensamento satânico que divide a igreja. E Paulo aqui, ele está trazendo, meu amado irmão, para a igreja, aos filipenses, porque era um defeito da igreja em Filipenses, para você entender que a Bíblia não aponta só qualidades e esconde erros, não. A igreja aos filipenses era uma igreja dividida, faziam a obra de Deus, mantinha a obra missionária, meu amado irmão, porém, eles eram divididos, tinha seus grupinhos.
E o Espírito Santo de Deus hoje trata com você, na Efatá em Cristo Jesus. Não deve haver facção, não deve haver, meu amado irmão, grupinhos, não deve haver pensamentos de divisão entre nós. Aleluia. Nós devemos estar ligados no mesmo Espírito. Não é no meu Espírito, não é no seu Espírito, é o Espírito Santo de Deus, meu amado irmão. Devemos ter o mesmo pensamento, a mesma alma, é o que Paulo está dizendo aqui. Estamos unidos no mesmo propósito, que é lutar pela fé evangélica, fazer com que as vidas sejam alcançadas para fazer conhecido o reino de Deus. Verso 27, ainda no capítulo 1, Paulo faz uma introdução para o assunto que ele quer abordar no capítulo 2, verso 5. Paulo apela para a unidade da igreja, meu irmão. Se nós queremos ser um povo forte, nós queremos estar unidos de pensamento, de alma, meu amado irmão. E não se engane, tá, meu irmão? Eu quero que os irmãos prestem bastante atenção no que eu vou dizer aqui. Não se engane, tá? Gálatas ensina para nós que tudo aquilo que o homem plantar, isso também ele vai colher. Tá, meu irmão? Deus é o Deus que observa e vê todas as coisas. Deus é o Deus que está lá quando você está causando divisão. Pastor Júnior não está, Marcelo, o obreiro Marcelo não está, diaconisa Romilda não está, evangelista Ricardo não está, tá? O Jonathan não está, fulano não está, ciclano não está, Beltrano não está, mas Deus é aquele que está lá quando você está falando mal, quando você está causando divisão, quando você está fazendo o que não deve fazer, meu amado irmão. Meu irmão, o dia que você pegar eu falando mal de alguém, você pode sair fora de mim. Fala, ixi, pastor Cristo está desviado. Algum dia você pegar eu falando mal da liderança, você pode sair fora, meu irmão. Eu estou te dando aqui a deixa, tá? Estou te dando a deixa. Se você me pegar falando mal da liderança, falando mal do evangelista Ricardo, falando mal de fulano, você pode sair fora de mim, que eu estou desviando. Sabe qual que é a maior covardia que existe dentro do ser humano, meu amado irmão? Eu quero sair daqui, mas o Espírito Santo está ministrando isso no meu coração, então eu vou deixar tudo aqui. Sabe qual que é a maior covardia do ser humano? É falar mal sem a pessoa estar presente para se defender. Isso aí é o covarde dos covardes. Quando você fala mal sem a pessoa estar lá perto para se defender, tá? Ou ao menos para dizer para você, opa, calma aí, isso aí é errado, é mentira, ó, vem cá, olha aqui para você ver, ó, que estou falando ao meu respeito, é mentira, olha aqui, pergunta fulano, ciclano. O covarde dos covardes é aquele que fala mal de qualquer pessoa que seja, quando a pessoa não está lá para se defender. Então, meus irmãos, hoje, tá? Fique em paz, se você não sabia, não tem cobrança, tá? Mas a partir de hoje, que você tenha temor de Deus sobre a sua vida, tá? Não cause divisão entre o povo de Deus, tá, meu irmão? Me ajuda aí, é Eclesiastes ou Provérbios que fala assim, ó, ele fala, não sei quantas coisas Deus detesta, mas a 7 ele odeia, que é, 30. Procura para mim, por favor, esse versículo, que é aquele que causa divisão entre os irmãos. Irmão, não cause divisão no corpo de Cristo. Eu estou te alertando aqui hoje, estou trazendo um alerta para você aqui hoje. Não cause divisão na igreja. Quando você achar, você me fala, tá, irmão? Ó, Pastor Cristo, essa divisão que tinha a igreja de Filipos era uma divisão interna, né? Lá no capítulo, no último capítulo 4 vai falar assim, ó, rogo a Evódia e Sítique para que ande concordemente. Ou seja, elas eram uma excelente obreira, né? Só que cada uma queria fazer de uma forma, elas tinham divisão entre elas. Pastor, Oi, pode falar, meu irmão. então
para nós nos alegrarmos com essa aula que está sendo. Então, para nós nos alegrarmos, a gente podemos ir na Bíblia quando diz que o reino dividido ele não prospera. E pelo pouco tempo que eu estou aqui, eu estou nesse ministério. E para nós ter um refrigério, né? O reino dividido ele não prospera. Então, se não tem prosperidade, porque o reino está dividido. Então, graças a Deus, nós estamos num lugar aonde está prosperando, está crescendo. É uma promessa de Deus sobre nós que o ministério vai crescer. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando Deus promete, Ele cumpre. Só que lá na frente, porque toda a igreja sempre tem um ou outro que causa divisão. Isso nas melhores famílias acontece. Só que vamos supor que daqui 2 anos a gente cresça extraordinariamente, aí fala em Cristo, né? E aí de repente o pastor Christopher vai junto com, vou te usar, meu irmão, tá? Um exemplo, tá? Vou usar o evangelista Ricardo. Vamos supor que o pastor Christopher junta com o evangelista Ricardo, mais o presbítero antes e o diácono Johnny, e fala, rapaz, quer saber? O pastor Júnior está meio fora da visão. O que você acha? Está meio? Aí eu vou da irmã Romilda, Solange, fulano, ciclano, Ricardo, Beltrano, ou seja, eu pego metade da igreja e abro outra igreja para mim e racho a igreja no meio. Deus não vai impedir isso, por quê? Porque hoje já está falando para nós que nós devemos ter a mesma unidade, a mesma alma, o mesmo pensamento, para que lá na frente, quando Deus cumprir essa promessa, o pastor Christopher não pegue 60%, 40% da igreja e abra a Efatá parte 2, ou a Efatá renovada. Mas aí no caso, pastor, não entra que as ovelhas estão em rebeldia, porque a ovelha escuta a voz do seu pastor. Sim. Se eu estou firme na visão, estou ouvindo a voz do meu pastor, eu não vou ouvir a voz do irmão que está em rebelião, mas vai me Sim, isso. Graças a Deus é isso que o evangelista Ricardo citou. Graças a Deus, na sua maioria, aqui na nossa maioria, nós somos unidos. É o que o evangelista Ricardo citou. Ele consegue enxergar, e é bom que ele é uma pessoa nova, que chegou há pouco tempo, então a gente tem um testemunho de uma pessoa que chegou há pouco tempo. Isso é ponto para nós Efatá, tá? Uma pessoa que chegou há pouco tempo, o julgamento dele é: nós, na sua maioria, estamos em unidade, tá? Só que assim, sempre tem um ou outro. Eu sou o tipo de pessoa que é o seguinte, que escuto de tudo e não falo nada quando não vai edificar, tá? Mas quando eu vejo que vai causar problema, você pode ter certeza que eu vou lá na liderança do meu marido e falo, tá? Alô, pastor Júnior, abre o olho aí, porque assim, assado. Então, uma das minhas qualidades é isso, eu escuto de tudo, não falo nada, porque nem tudo que eu escuto edifica, tá? Nem tudo que eu ouço edifica. Então, sempre tem um ou outro que ainda tem esse pensamento de divisão, faccioso, que ainda não escuta a voz do líder, entendeu? Então, a palavra para nós aqui hoje é: viva em unidade, porque amanhã ou depois, quando nós formos um povo grande, Satanás não te tentar a dividir esse ministério. Bem? Pode falar, meu irmão. Provérbios 6, meu irmão, achei aqui. 6,16, abre aí, por favor. Assim, pelo menos aqui na Efatá, a gente tem uma certa liberdade de chegar no pastor, tanto no pastor quanto no missionário, falar o que pensa e o que acha. Eu, pelo menos, acho que ele dá essa abertura para a gente chegar e falar diretamente com eles. E tem igrejas por aí que não tem isso. Ó, não é que puxando o saco, meus irmãos, isso que você falou é muito importante. Isso que a senhora falou é muito importante. Não é que puxando o saco. A gente já disse isso para o pastor Júnior. Eu admiro o pastor Júnior. Eu admiro pelo fato seguinte: lá no Goiás, muitos pastores iriam se sentir ameaçados. Tá, meus irmãos? Com muita gente, chega o evangelista Ricardo, ele já fica com o pé atrás. Ou seja, ele quer ver se o evangelista Ricardo tem uma teologia melhor do que a dele, tem uma eloquência melhor do que a dele, porque se tiver, ele já bota o evangelista Ricardo na geladeira. Meu irmão, aqui não é assim. Aqui você tem oportunidade, liberdade de expressar aquilo que você acredita e pensa que deveria ser. Se tiver dentro da visão do ministério, vai ser acatado. Se não tiver, não vai ser, meu irmão. Então, se você tem uma opinião para crescimento, você pode trazer na missionária, no pastor Júnior, que eles vão analisar. Se estiver dentro da visão do ministério, eles vão acatar. Tem muitos ministérios que perguntam o que você vai pegar, né?
não prega sobre isso, não prega sobre aquilo não. Aqui nós temos liberdade. Nada de confronto, nada de... Isso. Bom, aqui nós queremos, glória a Deus, nada de confronto. Nada de confronto, nada de denunciar pecado. Meu irmão, aqui não é assim. Teve uma ocasião, aqui tem liberdade, meu irmão, e o pastor Júnior, ele não passa a mão, tá, meu irmão? Teve uma ocasião em que o pastor Christopher não estava enxergando algo, meu irmão, isso no ano passado, tá? O pastor Júnior viu a necessidade de sentar comigo e abrir os meus olhos, meu irmão. A necessidade. Diácono Johnny foi de prova. O pastor Júnior pegou o Diácono Johnny, chamou o pastor Christopher para comer uma pizza e já chegou com o Diácono Johnny. Sentou o pastor Christopher e foi lá e falou, pastor, assim, tá? Meu irmão, cheguei em casa, o Espírito Santo acendeu a luz, falei, rapaz, eu estou vacilando, é verdade. Então, meu amado irmão, aqui nós temos liberdade. Nós temos liberdade. Você tem liberdade. Então não precisa de você ter pensamento faccioso de divisão, falar mal, não. Chega no líder e fala, pastor, eu acredito que deva ser assim, assado. Ele vai te ouvir, meu irmão. Amém? Amém. Quer fazer mais alguma colocação, pastor evangelista? Não? Empresta para mim ler. O versículo que é Provérbios 16, Provérbios 9, 6:16, meu irmão. Há 6 coisas que o Senhor odeia. Tá? Preste atenção aqui nesse versículo para você entender, meu irmão. Todo mundo aqui, presta atenção em mim, todo mundo. Há 6 coisas que o Senhor odeia. A 7ª, a sua alma abomina. Vamos lá? Aí ele cita as 6 coisas que ele odeia, tá? Deus está citando 6 coisas que ele odeia. Aí 6 coisas são: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue, inocente, coração que elabora projetos maus, pés que se apressam para correr para o mal, testemunha que profere mentiras, tá? E a 7ª, que a alma dele abomina, tá? Isso é Deus falando isso. Agora isso aqui, a minha alma abomina. Aí ele fala, aquele que semeia contenda entre irmãos. O Salmo 101, versículo 5 fala assim, aquele que difama o seu próximo escondido, eu destruirei. É o próprio Deus que fala. Então, meu irmão, a partir de hoje, vamos colocar um ponto final, tá? Aleluia. Eu costumo usar o termo seguinte, para de lamber a sua bênção. Tá bom, meu irmão? Tem muita gente que está lambendo a bênção. Tá, meu irmão? Por favor, tá? Eu e o André, nós já temos aqui uma filosofia, tá? Se chegar em mim e falar do André, já vou chegar e falar, ô presbiteriano, vem cá. O cooperador André, vem cá, vai. Um exemplo, tá, irmão? Estou usando aqui o cooperador, o presbiteriano falou assim de você, ô André. O André também falou, a partir de agora é assim, quem falar agora eu vou chamar. Vou chegar e vou chamar. Cooperador Marcelo, vem cá. Ô pastor Júlio, vem cá. Pastor Júlio, cooperador, é um exemplo, meu irmão Marcelo. O irmão Marcelo falou assim assado. Meu irmão, se todos nós aqui adotarmos isso terá um ponto final aqui na Efatá. Se alguém chegar em mim e falar de você, me chama. Me chama. Se eu chegar em você e falar do Gabriel, meu irmão, você pega e fala, eu tô para aí então, vamos ver se esse negócio é verdade. Gabriel, vem cá. O pastor Cristo falou assim assado de você. Pronto, meu irmão. Porque nós vamos colocar um ponto final em bochicho. E aí você vai evitar que o irmão fique lambendo a bênção, tá, meu irmão? Porque a linguinha é grande. Amém, meus irmãos? Está na hora de as pessoas entenderem, pastor, que elas não têm que ser portadores de discórdia, de distensão, né? Às vezes você está ministrando algo na igreja e aí a pessoa colhe aquilo e leva diferente para machucar o coração das pessoas, para desconstruir a igreja do Senhor. Então está na hora das pessoas elas serem mais cristãs, entrar na igreja. A pregação não foi para o João, a pregação foi para mim, porque se o João não estava no culto, não era para o João, era para mim. É porque o povo tem que mania, você perdeu a pregação, você não perdeu nada, não era para você, porque se você estava lá. Se fosse para Deus falar, Deus trazia aquela pessoa, nem que fosse arrastar todos os cabelos, trazer para lá dentro. E ela ia ouvir a palavra. Mas não é justo a pessoa estar dentro da casa, ela captar a palavra e ela distorcer a palavra
para poder machucar uma pessoa e ainda usar nomes das pessoas que não tem nada a ver com isso. Então fica disseminando discórdia, e é o que Paulo está dizendo, está na hora de parar com isso. A igreja tinha que entender que isso não ia fazer com que a igreja crescesse, mas que cada vez a igreja morresse. Porque a igreja não é só esse prédio, a igreja em si somos nós. Nós estamos matando nós mesmos, nós estamos machucando nós mesmos. Quando a gente desconstrói um irmão para o outro irmão, nós estamos machucando o nosso irmão. Ele errou, ele está errado, ele começou. O que é importante é você já na hora dizer, basta, vamos orar por ele, vamos orar por ela. Incerto que tem pessoas que é tão perigosa que ele dissemina veneno e quer sufocar ao mesmo tempo. É como uma serpente e com uma jiboia. Um quer sufocar, matar sufocado, o outro quer matar com seu. Então está na hora das pessoas parar de querer fazer isso. E o que eu estou entendendo aqui que Deus está falando, que eu estou aqui, mas eu estou com a minha mente, é que eu falo, eu entro aqui, eu quero dar tudo de mim para Deus, eu não quero dar tudo de mim para ninguém aqui dentro. É para Deus, porque quando eu dou para Deus, Ele vai dar para vocês. Sim. Mas uma coisa é fato, o que o pastor está falando. Não quer dizer que nós possamos ser que. Outra coisa que é muito importante a gente gravar na nossa mente, na tábua do coração, que a igreja não fica mandando indireta, a igreja é direta. A igreja não manda indireta, só manda indireta para pessoas indiretas. São pessoas que ela não tem capacidade de entender que Deus está orientando para o teu bem. Não é o irmão que está te surtando, está tentando te machucar, não, está tentando trazer para você uma luz de uma esperança que você está com um caminho errado que você pode mudar. Porque muitos trabalham nisso. Hoje o pastor, ou o irmão, ou o João, a irmãzinha, pegou o microfone e só mandou ele direto. Não. Se Deus pegar alguém mandando direto, é perigoso ficar até mudo ali. É perigoso o microfone parar de funcionar. Porque Deus não está na indireta. Deus está no que fala direto. Verdade. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade tem que ser dita, como está sendo ensinado hoje aqui. Deus está nos ensinando hoje para a gente não errar amanhã. Está nos ensinando hoje que nós temos que ser vigilantes e ter a unidade. A unidade é uma comunhão de crescimento. E para crescer tem que haver companheirismo, respeito, não estar disseminando o coração do teu irmão contenda, não ficar maquinando o mal e fazendo com que teu irmão também maquine o mal, desconstruir. Isso é o que Deus está falando aqui, porque se você quer sua vida próspera, sua vida cresça e sua casa cresça, é só você seguir o que Paulo está ensinando aqui hoje. O próprio Deus está nos ensinando a gente já não errar mais. Se a gente errar aqui, ele falou, quem errou antes, se não sabia, amém. Mas da agora para frente Deus está ensinando hoje aqui, ó. Hoje para frente Deus está nos ensinando. Se os irmãos observarmos, Deus está pegando a gente que está em dia. Mas está falando isso não é para mim. Não, tá bom, não seja para você, para o seu vizinho. Tá para o seu vizinho já ajeitado, você é o melhor. Não, Deus está falando com a igreja. Quem tem ouvido, ouça. Se o Senhor está falando com a gente, é porque Ele está vendo que nós estamos em falta. Se Deus está corrigindo a casa, é porque Ele ama. É como um pai. O pai ama o filho. O pai não corrige o filho porque ele odeia. Ele corrige porque ele ama e não quer ver o filho sofrer. É a mesma coisa que Deus está fazendo nessa igreja. Ele está tentando nos preparar para uma grande obra. Ele está nos preparando, está nos ensinando. Só que Ele está pegando. E aqueles que não obedecer, infelizmente, eles vão ficar bravos, vão ficar nervosos, vão querer sair, vão querer dividir, vão querer contender, vão querer inflamar, vão querer destruir com tudo. Mas aqueles que captar a palavra de Deus, irmão, vai sair daqui renovado como águia. Vai ter força para entender quando alguém tentar destruir a igreja de um amigo seu, que você tiver lá sentado, eu aprendi lá no curso de ensino que a gente não pode sentar para destruir o nosso irmão na igreja do João, na igreja de ninguém. Se é boa, se é ruim, cabe Deus lá julgar, não cabe nós. Então é isso que Deus está tentando trazer para Efatá hoje. Porque Efatá
Tem promessa de crescimento. Vai crescer, porque Deus falou que vai crescer. Então, para crescer, nós temos que ter essa unidade, esse espírito de unidade. É que nem estamos lá, estamos no monte, fazendo 21 dias. Você acha que estamos fazendo 21 dias em prol da nossa vida? Eu até agora não apresentei um propósito da minha vida até agora lá. Eu não coloquei até agora um propósito meu lá. Nós estamos orando pela igreja e pelo crescimento das almas aqui dentro. É para que o povo seja alcançado, para que as famílias sejam restituídas. E às vezes nem pela minha família eu oro, nem por mim eu oro, porque nós estamos preocupados com vocês. Não estamos aqui querendo machucar ninguém, ferir ninguém. Nós queremos ver vocês melhorar, queremos ver vocês crescer. Talvez se está errando, é hora de não criar mais, é hora de melhorar. Porque se você mudar, tua vida vai melhorar, teus filhos vão ser alcançados, tua família vai ser alcançada. Olha o preço que estamos pagando. Não é porque somos os melhores e queremos ser as estrelas, porque Nefatá não tem estrela a não ser Deus. Se tem alguém para brilhar, é Deus. Aqui não tem ninguém para brilhar a não ser Deus. Ninguém aqui é melhor que não possa melhorar. Olha o sacrifício, estamos sacrificando a nossa vida, estamos sacrificando a nossa carne, principalmente nós que somos casados, estamos sacrificando a nossa carne também para estar lá 21 dias. Para que é o 21 dias? Para Deus alcançar você. E Deus está falando, por que Deus está falando? Porque Ele quer alcançar você. Ele incomodou a gente subir lá no propósito por vocês, é porque Ele ama Nefatá, Ele ama cada um de vocês. Não é porque nós queremos ser os melhores, não. Queremos ser os caras, não. Deus quer nos capacitar para ajudar vocês. O pastor tem que estar porque ele está dando culto de ensino. Tem que estar o presbítero, porque o presbítero faz parte da participação. Tem que estar ele, porque ele também faz parte do corpo de obreiro. Tem que estar o diácono, porque faz corpo. Tem que estar o outro obreiro, porque tem que estar. Tem que estar o pastor, porque tem que conduzir. Então, nós não estamos lá, irmãos, porque nós queremos chegar aqui e querer ser o melhor. Não, a gente quer estar lá para orar por vocês, que eu sei que muitos não têm condição de poder estar lá. E é por isso que nós estamos lá, por você que não tem condição, por você que não tem força. Nós estamos lá por aquele irmão que não está vindo para os cultos porque ele acha que ele não tem força. E nós estamos lá por ele. Ainda que indiretamente, direto ou indireto, ele acha que nós somos matadores, que nós não estaríamos aí. Não. Nós estamos lá por esse irmão, por essa irmã, por aquele jovem que não pode estar aqui, porque ele está sem força, ele está abatido. Mas nós estamos lá orando e buscando uma saída, uma estratégia de como alcançar. E vamos fazer evangelismo agora. Estamos lá se revestindo por vocês, porque vocês vão sair para a rua, vocês têm que estar cobertos, porque a função de pastorear é isso, irmãos. Ninguém entende. O povo, todo mundo quer ser pastor. Pastor é fácil. Ser pastor é fácil, pastorear é difícil. Ninguém está pronto, ninguém quer pastorear ninguém. Ninguém quer sacrificar a tua vida, ninguém quer sacrificar teu sonho, ninguém quer deixar de viver a tua vida para viver a vida dos outros. Ninguém. Então pastorear é difícil. Pastor tem um monte, tem um bocado de pastor. Mas pastorear é tratar, é cuidar, é ensinar, é amar, mesmo quando erra. Quantas pessoas erram, eu vou até a pessoa. Eu não julgo o erro da pessoa, eu abraço, falo, bora, vamos lá, vamos tocar de novo. Não me expõe, porque a gente não quer expor ninguém. Então é isso que Paulo está cobrando. Essa união, essa unidade, é para a gente se unir, para a gente se amar, para a gente ajudar. E quando vê alguém que está com a mente virada, querendo desconstruir, querendo destruir o teu irmão ou tua liderança, você vai falar, não, meu irmão, vem aqui. Fulano, vem aqui, vamos orar para o nosso irmão, que o nosso irmão está em guerra. Não é normal o que está acontecendo, vamos orar por ele. Porque se fazer isso, meu irmão, você vai ver que essa igreja vai crescer. Porque o que falta é isso, a unidade dentro da igreja. Isso mesmo, meu irmão. O pastor Júnior aqui trouxe um resumo sobre a unidade que eu queria trazer. Eu já não vou nem mais falar sobre isso, porque aqui ficou mais do que entendido o que é unidade. Só uma observação, que na psicologia você aprende isso aí. Se eu botar um negócio no ouvido dele aqui, uma frase aqui, ó, vou pegar um exemplo. O pastor Cristo pegou e deu a cadeira para o pastor Júnior. Passar no ouvido dele, eles vão passar para eles aqui. Quando chegar lá no ouvido dele, vai sair que o Senhor deu uma cadeirada no pastor. Você pode fazer essa experiência em qualquer coisa. Então, de ouvido para ouvido, vai mudar tudo. Uma coisa que o pastor deixou bem claro, como exemplo, Jesus, ele convidou 70 discípulos. Foi chamado 70 discípulos. No confronto, quando ele foi falar um sermão, todos foram saindo. Daqui a pouco, os discípulos falaram assim, Senhor, estão indo embora, Senhor, com essa palavra está bem, qualquer coisa.
quer ir vocês também? Aonde Pedro fala, onde iremos nós que só o Senhor tem palavra de vida eterna? Ou seja, ele deu uma palavra de confronto que só ficaram realmente Os crentes. os crentes mesmo. Certo. Essa palavra direta, né? Quero ver que eu vou ficar. Palavra direta, né? Não foi direta, né? Então, irmãos, é isso. O nosso papel é resgatar, tá bom? Tem um episódio aqui que o Espírito Santo me fez lembrar. E tudo que é bom eu gosto de citar como exemplo, tá, meus irmãos? Teve uma vez que eu entrei em Cristo, e quando eu chegava aqui eu entrava muito em Cristo, tá, meu irmão? E eu passei 3 dias trancado dentro de um quarto, do meu quarto. 3 dias. Peguei o celular, tirei o interfone do gancho, e eu passei 3 dias sem comer, sem beber, trancado dentro do quarto. O pastor sentiu minha falta, não tinha. Foi a única sexta-feira que eu faltei na vida desse 1 ano que eu estou aqui, eu não vim na sexta. Deus sabe, eu não apareci, não atendi a ligação. O pastor Júnior pegou o André e foi lá em casa. Tocando interfone, tocando interfone, tocando interfone, tocando interfone. Passou embora, né? Ele não está aí. Não está aí. Eles entraram no carro e o pastor Júnior me conta que o André não se conformou. Ele fez? Falou, não, você é doido. Foi lá e ele falou que estava para entrar lá dentro. Estava para arrombar e entrar lá dentro, né? Ou seja, entrar lá dentro. E assim, eu estava muito mal, depressivo e uma loucura. Enfim, entraram lá dentro, me tiraram lá de dentro durante 3 dias, levou para sair, nós comemos, conversamos, e depois daquele dia, estou correndo e caminhando até hoje. Então, todos nós, meus irmãos, nós temos que ser assim, tá? Ser assim, ajudar um ao outro, estar unido, ajudar. Eu saber que o diácono Johnny está com problema e eu chegar e falar o que eu posso fazer para te ajudar, o que eu posso fazer para ajudar, o que deve ser feito para ajudar. Amém? Porque a nossa missão é a mesma, é chegar no reino de Deus, meus irmãos, todos nós. Tá bom? Capítulo 2, Paulo inicia com a conjunção se há, tá? Ele fala, se há encorajamento em Cristo, se há consolo no seu amor, se há comunhão com o Espírito, se há misericórdia. Eu quero que os irmãos entendam que, infelizmente, a língua portuguesa ela é muito pobre com relação ao grego, tá, meus irmãos? E tem muitas palavras no grego que você não encontra tradução para o português. A palavra se há, aqui, Paulo não comunica dúvida, como se ele estivesse dizendo assim, ó, se vocês estão dizendo, se é que realmente tem, não é isso que Paulo está dizendo, tipo, se você está dizendo que estão encorajados, que tem consolo no seu amor, que tem comunhão com o Espírito, que tem misericórdia e bondade, não é isso que Paulo está dizendo, ele não está comunicando dúvida. A palavra se aqui, ela deveria ter sido traduzida por visto que, então, por esta razão, consequentemente, sendo assim. Então Paulo está pegando o que ele citou no capítulo 1, verso 27, e está trazendo aqui no capítulo 2, verso 1, fazendo uma ponte apontando para o capítulo 2, verso 5, é uma ponte. É como se ele tivesse com um checklist na mão, tá? Uma prancheta, uma caneta e uma série de exigências, né? E ele está dizendo o seguinte, visto que, sendo assim, vocês estão encorajados, confere. Tem consolo no seu amor, confere. Tem comunhão com o Espírito, confere. Tem misericórdia e bondade, confere. Então Paulo está dizendo isso, tá? Ele está dizendo isso. Aqui nós entendemos que o que falta para nós andarmos em união, e que muitos de nós aqui não temos hoje, é esses 4 itens que Paulo está trazendo para nós no verso 1. Desculpe, irmãos. A igreja hoje não estão encorajadas com aquilo que Cristo fez, tá? A igreja hoje não encontra consolo no amor de Cristo. A igreja hoje não tem comunhão com o Espírito Santo, tá, meus irmãos? E hoje nós, como seres humanos, não carregamos bondade e misericórdia dentro de nós, tá? Logicamente, isso eu não estou apontando individualmente, eu estou dizendo no geral, e não só na Ifatal, eu estou dizendo os cristãos geral, tá? Aqui é mais cada um por si, Deus por todo. Você não encontra consolo, muitas vezes quando eu falo mal de você, te agrido, te persigo, obrigado irmão, te agrido, te persigo, em vez de você encontrar consolo no amor, no que Cristo fez, você quer revidar à mesma altura. Eu quero revidar na mesma altura. Que o pastor Júnior falou mal de mim, não vai ficar assim não. Em vez de eu achar consolo no amor de Deus, não. Eu quero revidar.
Então, se nós estivermos aqui, encorajados naquilo que Cristo fez, se nós tivermos amor no seu, consolo no amor de Cristo, tiver comunhão com o Espírito Santo, meus amados irmãos, vai gerar dentro de nós misericórdia e bondade, e somente assim poderemos todos andar em unidade no mesmo Espírito, amém? Então pense e tenham o mesmo amor, verso 2, tá? Do capítulo 2, sejam unidos de alma, tenham o mesmo sentimento. Todos nós devemos ter o mesmo sentimento. Para ser uma igreja forte, devemos andar em união e amor. Verso 3, tá? Não, é uma ordem, meu irmão, tá? Não façam nada por partidarismo. O que Paulo está dizendo aqui, meu irmão? Que eu já vou encerrar, porque não vai ter como dar o capítulo 2 todo hoje, tá? Eu vou encerrar daqui a pouco. Tá? Estou caminhando para encerrar. O que Paulo está dizendo aqui, Não efatar. Não façam nada por partidarismo. Ou seja, o presbítero Anderson só vai fazer alguma coisa na Efatá, um exemplo, se o partido dele tiver evidência, ou seja, a panelinha dele, diaconisa Kathleen, o amigo dele, diácono Johnny. Se não for pro diaconisa Kathleen e o diácono Johnny brilhar no que ele vai fazer, ele não vai fazer, meu irmão. Então a ordem de Deus aqui para nós é: não façam nada por partidarismo. Não façam, aí Paulo também cita, além do partidarismo ele fala, não façam nada por vanglória. Meu irmão, isso aqui é uma das coisas que mais tem dentro das igrejas. As pessoas fazem as coisas que fazem, não é para exaltar o nome do Senhor, mas é para que o nome dela seja exaltado. É que eu vou preparar um estudo top hoje, porque eu quero mostrar que o diácono Johnny não consegue fazer, que o Jonathan não consegue fazer, e que o pastor Christopher é o cara, que o pastor Christopher tem conhecimento. Então eu vou preparar hoje um estudo dos estudos. Que coisa demoníaca, meu irmão. A palavra vanglória aqui é glória vã. Toda glória que não é dada para Deus é uma glória vã, meu irmão. A Bíblia está nos ensinando a não fazer nada para que você esteja em evidência, meu irmão. É você fazer algo em oculto, em secreto, meu irmão. É você fazer algo para o seu irmão, tá? Você faz com uma mão e você esconde a outra mão, meu irmão, para que você não perca a bênção. É você fazer algo, meu irmão. Igual eu falo, eu gosto de falar as coisas boas que acontecem, tá? Eu gosto de falar. Na vigília mesmo, se eu perguntar para os irmãos da vigília que teve aqui, que foi uma bênção, e foi, primeira coisa que nós vamos citar, a palavra foi 10. Por quê? Porque o pregador estava aqui em cima, havia evidência. E o louvor foi 10, o baterista toca demais, fulano entrou no mistério, foi bênção. Tudo que está em evidência. Mas tem algo que muita gente não viu. A pastora Nádia lá dentro limpando o banheiro, diaconisa Kathleen lá dentro limpando o banheiro. Se eu não me engano, a diaconisa Kátia também. A senhora também não estava, irmã? Foi lá limpar o banheiro, a senhora? Não. Além das duas, foi 4 irmãs que eu vi fazendo um rodízio lá dentro limpando o banheiro. Limpava o feminino e limpava o masculino. Meu irmão, ninguém viu. O que eu sei é que quando eu fui usar o banheiro, em todo momento ele estava limpo. Por quê? Porque essas pessoas fazem as coisas para glorificar o nome do Senhor. Eu não vi ela sair aqui fora e ficar, nossa, mas que banheiro sujo, meu Deus do céu. Pega aí para mim aí, o pano aí, Johnny, ó, que eu estou limpando o banheiro. Não façam nada para que você seja exaltado, meu irmão. Você vai olhar aqui no capítulo 2, porque não vai dar tempo de falar hoje, mas vai caber no meu exemplo na próxima quarta-feira que eu vou falar, que Paulo ele dedica o capítulo do versículo 19 até o versículo 30 para falar bem de Timóteo e Epafrodito, coisas que a igreja não conhecia. Por quê? Porque tudo aquilo que você faz em secreto, o próprio Deus traz à tona para mostrar o que você faz. Agora, aquilo que você faz para as pessoas verem,
A sua recompensa está no louvor das pessoas. Nossa, mas como o pastor Christopher é homem de Deus. Meu irmão, seja repreendido. Eu não quero o louvor dos irmãos, eu quero o louvor de Deus, meu amado irmão. Porque o louvor dos irmãos é momentâneo, é só naquele momento. A recompensa, meu amado irmão, das pessoas que faz com uma mão mostrando para outra, é eu dizer dessa forma assim: nossa, você viu como o Henrique é generoso? Você viu como o Henrique, cara, ele é homem de Deus, tirou lá 200 conto e entregou na mão do presbítero Anderson. A recompensa dele ficou nesse momento, ficou só nisso aqui. Mas quando ele faz, meu amado irmão, para o céu ver, o céu vai exaltar a vida dele, meu amado irmão. Aleluia. Então a Bíblia está te ensinando: não faça nada por vanglória. Irmão, houve um tempo em que eu pude fazer, mas em nenhum momento. Se não passar no telão, lá no juízo final, ninguém vai ficar sabendo, tá? A não ser que passe lá no telão, lá no juízo final, né? Tem muita gente que fala que vai ter um telão onde a nossa vida vai ser passada num filme, né? Uma super produção ali. Sei lá se é verdade ou não, né? Vai saber. Mas se passar, os irmãos vão conhecer o que eu já fiz. Se não passar, Deus sabe as coisas que eu já fiz. Amém, meus irmãos? Da mesma forma, você que está aqui, tem muita coisa que você fez, Deus manda te dizer: calma, Ele viu, tá? Ele viu, e no tempo certo Ele vai te exaltar, Ele vai retribuir a você, meu irmão. Amém? Glória a Deus. Então não faça nada por partidarismo ou vanglória. Essa palavra partidarismo é a mesma usada em Gálatas capítulo 5, verso 20, né? Que é traduzido como discórdia. É a mesma usada em 2 Coríntios, capítulo... eu não anotei aqui se era segundo ou primeiro, mas na próxima aula eu trago. É a mesma palavra usada aqui em Coríntios capítulo 12, verso 20, que ele traduz como porfia. A mesma usada em Romanos capítulo 2, verso 8, que ele trata como os facciosos. E a mesma palavra usada em Tiago capítulo 3, verso 14, sentimento faccioso. Ou seja, não faça nada por interesse pessoal, não faça nada por interesse egoísta, não façam nada por rivalidade. Tudo que for fazer, faça para a honra e a glória do Senhor Jesus. A obra de Deus não cresce quando o que se diz servo busca seus próprios interesses, ao invés da glória de Cristo, né? Vanglória, aqui a palavra significa glória vã, sem fundamento, autoestima, amor próprio vazio. Buscar a glória para si, desejos tolos de receber elogios. Devemos tomar cuidado com a relação, com relação às coisas que fazemos na obra de Deus. Tudo o que fazemos com o objetivo deve ser somente um: dar honra e glória ao nome de Cristo Jesus. Tá? Lembra que no início Paulo falou assim, ó, tem uns que pregam por vaidade, outros pregam por discórdia, mas o que importa é que o nome de Deus seja glorificado. Então o Espírito Santo ministrou isso aqui agora no meu coração, meu irmão. Nem está anotado aqui. Não importa o que você está fazendo, não importa qual seja a sua motivação. Eu vou fazer porque eu vou dar aula no culto de ensino, porque eu sou o melhor lá. Não importa. O que importa é que os irmãos estão aprendendo. Depois eu pago essa notinha lá no final. Eu vou dar ali 200 contos do Thiago, mas eu vou esperar o irmão Marcelo e o presbítero antes de chegar perto, porque eu quero que eles vejam que eu sou generoso. Não importa. O que importa é que Deus está abençoando ele. Depois essa notinha se acerta no final. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então é isso. Tudo que for fazer, faça para que o céu veja. Tá bom, meus irmãos? Não vai dar tempo. Eu vou gastar mais 5 minutos somente para falar do que Cristo fez, e a gente deixa o resto para a semana que vem. Não devemos trazer honra também para o nosso ministério, tá, meu irmão? Não se engane, tá? Nós também temos que tomar muito cuidado, ao invés de querer exaltar o nome de Cristo, exaltar o nome da Efatá. Jamais, é pecado também. Não é a placa da igreja que deve ser exaltada, tá? Não tem nada a ver uma coisa você divulgar o nosso trabalho, meu irmão. Isso não tem nada a ver, tá? Isso aí, a gente tem que divulgar mesmo o nosso trabalho. Efatá em Cristo também, aqui, ó, estamos aqui cooperando com a obra, não. Mas a gente não tem que fazer igual muitas igrejas fazem, que só eles são para o céu, só eles fazem, só eles são os caras, não. Não. Quem deve ser exaltado é Cristo Jesus, não placa de igreja, não ministério. Amém, meus irmãos? Eu não tenho que pregar para que meu ministério seja melhor, não. Tudo é para a honra e a glória de Cristo Jesus.
A ordem aqui no verso 3 é: não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogio, mas, verso 3, parte B, por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. Meu irmão, se nós tivermos esse pensamento aqui, ó, se eu começar sempre a olhar para os irmãos e considerar os irmãos sempre melhor do que eu, nunca vai ter problema entre nós, né? Nunca vai ter. Mas não é por falsidade, meu irmão, tipo por falsa modéstia, não, meu irmão. Lembre-se, o céu é que tem que ver a verdade no seu coração e nos seus olhos, meu irmão. Então o céu tem que ver isso. Eu olhar para você e falar, não, fulano ele é melhor do que eu. Sempre considerando os outros melhores do que a si mesmo, tá? Verso 4. Que ninguém procure somente o que é do seu interesse, mas também se preocupar com o que é do interesse do irmão. Tá bom? Verso 5, Paulo vai apontar para o exemplo perfeito, tá? Capítulo 2, verso 5, vamos ler. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, tá? E aí, ele traz o exemplo perfeito. Ele pega lá desde a unidade que ele está falando, e ele pega todo esse assunto e fala: tudo que vocês devem fazer, façam como Jesus fez. O que Jesus fez, meu irmão? Aí Paulo vai começar a citar desde o verso 6 em diante. Ele vai falar: Jesus era Deus, mas ele não usurpou ser igual a Deus. Preste atenção que Jesus era homem, mas Jesus era Deus e ele não podia negar quem ele era. Deus não podia estalar os dedos, meu amado irmão, fazer uma mágica e falar: a partir de agora eu não sou Deus. Não, ele era homem, mas era Deus, 100% homem, 100% Deus, meu amado irmão. Isso é imutável na natureza de Cristo, não pode ser mudada. Ele não consegue mudar isso, ele é quem ele é. Mas Paulo está dizendo que ele não usurpou o ser como Deus, ou seja, ele tratou o Pai, meus irmãos, mesmo de igualdade com o Pai, ele se humilhou, tá? E começou a receber ordens, tá bom, meu irmão? Começou a receber ordens e a obedecer uma vontade, tá? A vontade do Pai. Ele se esvaziou a si mesmo por vontade própria, meus irmãos, e se humilhou para ser como homem, como eu e você. Então, quando eu falhar com você, já para encerrar aqui, prometo, vou até fechar aqui para os irmãos não ficarem agoniados, não vou falar mais não. Então, quando eu falhar com você, eu pisar no seu calo, pisar no calo do irmão Marcelo, tende em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que era Deus e se humilhou, tomou bufetada e não revidou. Quando o pastor Júnior errar, quando vocês errarem comigo, quando nós errarmos com o pastor Júnior, cada um de nós deve ter o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. Ele é o exemplo perfeito. Ele era Deus, mas não usurpou ser como Deus, mas se esvaziou voluntariamente, tá? Deus não obrigou ele a fazer isso, tá? Ele se voluntariamente se esvaziou, tá? Então, toda vez que você não souber como agir numa situação, olhe para a cruz, olhe para o que Cristo fez. Olhe para o exemplo perfeito e tende em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Glória! Amém, meus irmãos? Aleluia! Quarta-feira que vem eu dou um jeito de pegar o 3 e a metade do 2 e dar na próxima aula, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe, pastor Júnior. Aleluia! Espírito Santo. Salve a igreja da paz de Jesus. Amém. Amém. Que bênção, né, irmãos? Espero que todos tenham gostado do que Deus vem nos ensinando. Se nós estávamos errando até as 19 horas e 20 minutos, acredito que agora para frente nós temos que fazer diferente, né? Fazer, se pôr e se comportarmos diferente. Eu acredito que agora vai sair daqui cada dia mais preparado para combater o bom combate. Lembra que Paulo,
ele diz bem assim, que quando tu pensa que tu está forte, é quando você está fraco. Falei errado, né, Marcelo? Ao contrário. Ao contrário. Você pensa que está forte, então você está fraco. Quando tá Quando você fraco. está fraco, você está forte. Tá assim, a coisa boa é isso. Mas a gente entende que a força do Senhor, ela vai se aperfeiçoar dentro desse momento que a gente está passando. Porque quando a gente acha que a gente verdadeiramente está forte, é quando a gente... Não, mas muitas das vezes a gente pensa que não está forte. E esse é o maior engano. Não, agora eu estou bem. Você não está bem. Estou, pastor. Estou bem. Estou bem e te provo que eu estou bem. Eu te provo para você que você não está bem. Sabe por que eu falo que você não está bem? Porque quando você se acha que você está bem, é no momento que menos você chama a atenção de Deus, que menos você desce na oração, que menos você entende que você é dependente de Deus. Mas eu entendo que quando a gente estamos abatidos, que estamos fracos, passando por uma crise, é o momento que a gente mais temos força para se relacionar com Deus. Nós estávamos um monte essa madrugada e Deus falou isso no meu coração. Porque às vezes se nós estivéssemos todos ali bem, num só propósito de bondade, você não vai. Você acaba não indo fazer esse sacrifício. Mas quando você quer ver, ou quando você está necessitando, ou quando você está abatido, é quando você quer mais se aproximar de Deus. Uns correm para longe de Deus, outros fogem. Mas eu aprendi que quando estamos passando por isso, onde nós temos que estar no pé do Senhor. Aleluia. É onde nós temos que descer, onde nós temos que orar. E pode ter certeza que a sua oração, diante da dor, diante da crise, é a oração mais diferenciada de todas. Você não consegue pedir, mas você consegue chorar. E quando você chora, chama a atenção de Deus para perto de você. Então saiba de uma coisa: talvez você possa achar que o teu choro não está tendo valia alguma, mas o teu choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Quando tu pensaste que tu está fraco, então tu está forte. Por quê? Por que quando você pensa? Porque às vezes o inimigo quer implantar no teu coração. Olha como você está, você não vai conseguir. É no momento que você tem que se posicionar e falar: Satanás, eu vou vencer. Quem não vai conseguir me abater, me destruir, me parar é você. Porque você é um fraco, você é um derrotado. Você veio para roubar, para matar e destruir. Mas a minha vida, a minha casa está escondida em Deus. Assim como Jesus passou pelo vale, passou pelo deserto e ele se fez firme, assim também eu vou me fazer firme. Porque eu sei que o deserto vai passar. Esse deserto tem um fim, e Deus está pondo um fim em deserto de vida de crente nessa noite. Deus está dizendo para você: é na tua fraqueza que superabunda a minha graça, é na tua lágrima que superabunda a minha misericórdia, é no teu desespero que superabunda a minha força diante da tua presença. Prepara uma coisa, coloca uma coisa na tua cabeça: o Senhor está preparando uma mesa, mas não é uma mesa na presença dos teus inimigos. Deus está preparando mesa nessa noite, é na presença dos teus amigos, para aplaudir, para se alegrar e para dizer: valeu a pena passar pelo que você passou, porque olha você aqui. Porque inimigo nenhum quer sentar na tua mesa, inimigo nenhum quer se agradar da tua situação, inimigo só quer te destruir. Pelo contrário, ele quer tomar a tua mesa, ele quer tomar o que é teu, mas não quer sentar para aprender, porque inimigo não senta para aprender, ele quer tirar o que você tem. É por isso que Deus está tirando no meio dos teus caminhos pessoas que Deus não quer mais ao teu convívio. É Deus que está tirando, é Deus que está limpando. O inimigo não vai sentar mais na tua mesa, não vai comer do teu pão, não vai comer da tua carne, não vai provar do teu café. Sabe por quê? Porque Deus está limpando. Ele vai tirar. Chega de sentar para comer e depois ainda querer destruir. Senta para comer e depois quer tomar de você. Mas nesta noite Deus está nos ensinando. Aleluia. O que não te matou está te deixando forte. Glória a Deus.
A força não é para você bater em ninguém, matar ninguém. É pelo contrário, a força chama experiência, para quando você passar, você entender que você venceu diante da vigilância, diante da sabedoria, diante da prepotência, não diante da oração. Aleluia. Cuidado, porque Sanbalate e Tobias, eles sempre vão tentar te intimidar. Principalmente se você está no caminho certo. E o que tem de Sanbalate e Tobias infiltrado, sabe por que está infiltrado? Porque eles sabem que você é um projeto na mão de Deus, que você é uma promessa. Então ele quer parar você, porque ele sabe que você vai governar bem a tua casa, bem a tua família, o teu chamado, o teu ministério, e ele quer te impedir. Então que nessa noite vocês vá para os seus lares debaixo de bênção. Entenda, ninguém é tão bom que não possa melhorar. Por amor a Cristo, a gente renuncia a muitas coisas. Foi o que eu falei para o rapaz hoje. Outro tempo, na época da ignorância, eu não ouviria nem duas palavras. Mas hoje, por viver a graça, pode humilhar, pode falar, pode tocar, pode fazer o que quiser. A mulher do pai falou: mas e se te agredir? Tenho 2 joelhos para orar. E se tirar a tua vida? Vou descansar. E sua família? Deus vai cuidar, porque eu sou amigo dele. Aleluia. Você não vai falar nada? Jesus é bom e todo tempo ele é bom. E eu sei que essa luta vai passar. Glória a Deus. Ele não ia permitir eu passar se ele soubesse que eu não iria suportar. Então a sua luta você vai passar, porque ele vai te dar graça para suportar. Essa é a diferença. Sabe por que tem um monte de gente louco comigo, não está entendendo nada, Diaconisa Domingos? Porque eu não vou mais tirar satisfação. Eu não vou lá xingar, brigar, espelhar. Quando eles pensam que eu tenho lá brigar, eu sempre para comer. Aleluia. E aí, tem comida para mim hoje? Você não falou nada, falou o quê? Eu tenho que fazer como acabou de falar as últimas palavras. Jesus poderia muito bem ter dito: eu sou Deus. Ele se fez servo, Cristo. Pelo contrário, ele não. E é isso que eu quero aprender todo dia, irmãos. E é por aprender isso que é coisa ruim. Você vai ser muito criticado. Muito. Criticado, mal compreendido. Só porque você quer hoje viver diferente. Que conseguiria viver com as forças dos teus braços. Eita, você era o cara. Lá vem que não leva desaforo para casa. É como me chamava no mundo, né? Lá vem o brucutu, lá vem o Brutus. Tinha apelido só demoníaco. Mas hoje diz: ali vem um homem de Deus. Cuidado ficar tocando nele. Cuidado ficar tocando. Mas é um preço, tá? É um preço. Porque isso não é rótulo. Ser homem de Deus não é rótulo. Ser homem de Deus é ato de honra. Glória a Deus. Você paga um preço. Dói. Tem hora que eu prefiro chorar. Esse dia eu parei o carro e falei: eu vou chorar, mas eu não vou pecar. Tem coisas que batem no teu coração, irmão, parece que vai te tirar do eixo. Parece que vem que uma espada de 2 gumes para arrebentar. E falou: não. Aí na frente da pessoa me manteve firme, que eu aprendi isso lá no Metanoia. Eu estou ouvindo o pastor falar e eu estou me lembrando que ontem eu fui pegar minha pessoa. E aí eu tenho uma irmã que ela tem uma lojinha de produtos de beleza. E ela tinha arrumado um serviço para uma outra moça lá. E aí a moça chegou perto dela e falou assim: fala rápido que eu estou com pressa, eu não tenho tempo para perder com você. E ela falou assim para a moça assim: olha, se você não sair da minha lojinha agora, eu sou capaz de te arrebentar. Aí eu passei lá. Aí ela falou assim: não, eu falei assim para ela.
virar um demônio, você não pode.